Meus amigos do Papo de Peso TV, hoje nós vamos abordar direito e direito de família. E o meu convidado sabe tudo sobre essa matéria. Oferecimento Loja Online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Meus amigos do Papo de Peso TV, hoje nós vamos abordar direito, principalmente direito de família. Porque meu convidado é como nós falamos na abertura, o doutor João Bosco, sumidade em direito de família. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Pedro, eu que agradeço o convite seu, né? Eu lhe conheço há muitos anos e para mim é uma honra estar aqui com você, com o seu público. Uma honra grande. Doutor, sua especialidade é direito de família. Hoje mudou muito a família, basicamente dita. O que é que mudou também no direito de família, doutor? Muita coisa, Pedro. Hoje o direito ele avançou, né? Avançou em muitas coisas. Eu trouxe princípios, agregou princípio ao direito de família. Hoje, há um tempo atrás, a família só era constituída, Pedro, através do casamento. Se você tivesse um filho que não fosse um filho do casamento, tinha vários nomes pejorativos. Era filho de tudo, mas não era um filho da família. Hoje não, hoje há uma igualdade entre os filhos, há uma igualdade entre os irmãos. Você pode constituir família de várias formas, pela união estável, pelo casamento, a família monoparental, a família homoafetiva. Então, existe um leque gigantesco de constituição de família. Esse avanço foi importante porque tirou aquela discriminação que se tinha, principalmente quando você era casado e você não se dava bem com a sua esposa, era obrigado a viver com aquela mulher sem se dar bem. A importância antigamente era você viva infeliz, mas não pode separar. E isso acabou. Você não está bem com aquela pessoa, você pode encontrar outra que te dê felicidade, que te dê alegria. Você pode ter outros filhos e aí você tem uma família, uma nova família constituída e de forma nenhuma você vai abandonar a primeira, mas você pode buscar para você uma saúde familiar. Isso é extremamente importante, Pedro, esse avanço do direito de família. Principalmente, antigamente, você quando se separava, né? Tanto o homem e principalmente a mulher, ela ficava muito mais recriminada do que o homem. Sim. Antigamente, rapaz, veja que situação. Uma mulher desquitada, que antigamente era o desquite. Né? Era uma mulher, assim, a sociedade não aceitava. Não aceitava porque era aquela mulher, olha, veja que ela é desquitada, é como fosse, ou ela não presta. Veja, era como é que eu digo, uma pecha. Colocava-se uma pecha numa pessoa, a pessoa não tinha nada a ver, ela se separou, porque o casamento dela não dava mais. O marido não prestava, por exemplo. O marido um cachaceiro, batia nela, ela não aguentava aquele sofrimento e ela se desquitou. E por conta disso, essa mulher vai levar uma culpa. A sociedade, sim, era muito perversa. Vai levar uma pecha de que ela nunca foi. Nunca foi. E o pior, ela tinha que ficar calada. Porque todos jogavam contra ela. E um filho, Pedro, imagina um filho de uma mulher desquitada. Se tivesse uma filha, e sua filha era filha de uma mulher desquitada, uma família ou outra, olha, não namore com aquela moça não, pois aquela moça, a mãe dela é desquitada. A mãe dela provavelmente não presta. E vinha o não presta mesmo. Eu não quero você envolvido com aquela filha de fulana porque ela é desquitada, ela é separada. E quanto aos homens, doutor, mudou muito? Veja, houve uma nova roupagem. Nós somos nordestinos, uma cultura machista, entendeu? O homem que se achava o dono do mundo, o poderoso, o homem que humilhava, maltratava, batia, entendeu? Na mulher. Hoje a situação é diferente. O homem já viu que a coisa não é assim. A mulher que saiu daquele patamar, a mulher foi buscar um espaço, a mulher estuda, a mulher se dedica, a mulher ocupa espaço de destaque porque ela buscou isso, diferentemente do homem. O homem continuou naquela mesma situação dele sem querer evoluir. E aí começou a mulher a ocupar espaço. Você veja que nas profissões já existem várias juízas sendo mulher, que antes isso não acontecia. Porque a mulher... Não vamos chegar tanto porque aí estudou e tal, chegou lá.
motorista de ônibus, de coletivo. Sim, mas motorista de ônibus, de N profissões, de táxi. Entendeu? É a mulher, mas essa mulher conquistou, porque assim, antes você jamais imaginou uma desembargadora mulher, ou uma ministra do Supremo Tribunal Federal, uma presidente, uma mulher. Eu quero te mostrar que enquanto o homem não é, a mulher estava aqui atrás por conta da sociedade. A sociedade oprimia, pisava. Então essa mulher foi crescendo, crescendo, e o homem estacionou. E ela ocupa uma posição melhor. Então, e o homem continuou com aquela mesma visão ultrapassada, na maioria deles, não digo todos, de ainda achar que é o dono da mulher, de ainda achar que bater, de humilhar, de constranger. É por isso que nós temos uma quantidade absurda de crimes, de violência doméstica, violência familiar, entendeu? Isso é terrível, isso é péssimo, é uma falta de maturidade masculina. Ele acha que ser dono de uma pessoa, ele acha que ele pode tudo, e por isso ele quer escravizar, ele quer humilhar, quer maltratar. Recentemente, agora hoje mesmo eu vi na televisão um empresário que saiu do carro, pegou uma arma e deu... Eu também vi essa matéria. Tiro. Então, quer dizer, isso não pode acontecer, isso é o fim dos tempos, é uma barbárie. E esse tipo de coisa tem que acabar. Essa nossa visão masculina, machista, nordestina, tem que mudar. Acho que nós temos que evoluir. No dia a dia, o senhor acha que tem mudado muito? Veja, hoje, aí, como o homem não mudou normalmente, aí começa a vir as imposições, começam a surgir normas para colocar regra naquela situação. Surge a Lei Maria da Penha, que veio para tampar um buraco, e aí freou alguma coisa. Mas mesmo com a Lei Maria da Penha, com toda a severidade da lei, você veja que o homem ainda continua matando. Rapaz. Inclusive, doutor, a gente vê muito que a mulher vai na delegacia, presta queixa, às vezes retira a queixa, com medo, e também tem aquelas que existe, não sei como é que se dá o nome, doutor, mas você tem que ficar afastada da mulher, medidas protetivas. Mesmo com essas medidas protetivas, tem acontecido muitos crimes. Tem, porque veja que situação, o homem bate na mulher. O homem chega em casa, ele humilha a mulher. Às vezes ele não bate, ele humilha permanentemente, ele persegue, ele massacra. E aí, quando a justiça não determinava um espaço de distância, o que acontecia? A mulher separada, morando já em outra casa, ela ia para um bar, o cara sentava na mesa do lado. Ela ia para um cinema, o cara estava atrás da cadeira dela. Ele estava perseguindo essa mulher. Então, qual foi o caminho encontrado? Foram as medidas protetivas, os efeitos criminais da medida protetiva, como também tem os efeitos civis. E aí a justiça estabelece, olha, 500 metros de distância da mulher, 300 metros de distância. Por quê? Para que aquela mulher possa respirar. Entendeu? Isso é doentio, isso é uma situação doentia. Como também tem ao contrário, né? Recentemente o caso do médico, né, doutor, de aldeia. Sim, veja as barbáries que a gente... Pedro, é o seguinte, no nosso Brasil a coisa está tão desenfreada. É um país doente. E quando o país é doente, tudo fica doente, entendeu? Então a morte no Brasil já não é coisa já anormal. A morte já banalizou-se. Então a pessoa só noticia hoje a morte quando a morte tem alguns requintes de crueldade. Matou e cozinhou o cara. Como o senhor participa de vários debates, inclusive na Rádio Jornal, eu acordo muito cedo, porque nós temos um blog e tal, e acordamos cedo para atualizar. A gente ouve, o senhor fala da banalização, é só ouvir Eliel Alves. Sim. A quantidade de assaltos, a quantidade de mortes é impressionante. Então, veja bem, morre mais pessoas em Pernambuco do que numa guerra. Morrem mais pessoas no Brasil do que em várias guerras. E isso é um problema, e a gente já... Aquilo que o senhor falou, banalizou, né? E a gente não sente. A gente já não sente, acha isso já normal, porque a notícia ela já circula com normalidade. E em qualquer outro lugar do mundo isso é um absurdo. Por exemplo, nos Estados Unidos alguém pega uma arma e mata 10, um jovem. É notícia no mundo todo. Porque lá isso não é normal. Mas aqui a gente trata, o isso também mata, mas aqui a nossa coisa é desenfreada, é maluca. Você acorda, sai de casa, mas não sabe que se volta. Então, isso é um problema da sociedade. E isso reflete dentro da família. Então, a família hoje, ela vive dentro de casa por medo da violência. E o que é mais grave, a mulher muitas vezes não sai por medo da violência, mas a violência também está dentro de casa. E às vezes a violência é invisível. Então, tem pessoas que moram em palacetes, mas Pedro com vida de miseráveis. A gente vai a um pequeno intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre pensão alimentícia. Tem gente que está com medo. Eu volto já.
Somos uma clínica escola que faz a diferença na área de saúde bucal em Pernambuco. Nossos pacientes têm acesso às mais modernas e inovadoras técnicas odontológicas em todas as especialidades. Agora, com as novas instalações e a estrutura arrojada da clínica, a equipe do Centro de Estudos Científicos e Assistência Odontológica está pronta para proporcionar ainda mais conforto e bem-estar a todos os que buscam atendimento de qualidade. CEAL, Centro de Estudos Científicos e Assistência Odontológica. Oferecimento Loja Online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Meus amigos do Papo de Peso TV, estamos voltando direto do Espetos Deb. Aliás, esse Espetos Deb é bom demais, né, doutor? Bom demais, bom demais. A carne aqui é maravilhosa, o frango é maravilhoso, o peixe é maravilhoso. O sushi é maravilhoso, tudo é bom. Tudo é bom, tudo é bom. E a sobremesa? Essa me acaba. Esses petos, tanto no derby como em Boa Viagem, é uma maravilha. Um abraço, meu amigo Julião, gente da melhor qualidade. Meu amigo Jair, aquele abraço. Doutor, e pensão alimentícia? Me fale sobre ela. Pensão alimentícia é uma das grandes vertentes de conflitos no direito de família, né? Existe a mulher que precisa, existe o homem que necessita dos alimentos, e existe a mulher casada, existe a união estável, existe a companheira que necessita dos alimentos. Então, a justiça utiliza dois parâmetros: a necessidade daquele que pede e a possibilidade daquela pessoa que vai pagar os alimentos. Então, quando a mulher é casada e é jovem, tem condições de entrar no mercado de trabalho e precisa dos alimentos, ela entra, o juiz arbitra os alimentos, mas quando é jovem e está muito próximo ali da relação do mercado de trabalho, a justiça estabelece 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Quando existe um caso de doença, a justiça já olha com outros olhares. Com delicadeza. A mulher está doente e precisa de um laudo, e os alimentos podem ser por maior tempo. Mas quando a relação, por exemplo, é uma pessoa com mais idade, uma mulher que tem 30 anos de casada, que antes trabalhava, e o marido, quando foi casado, disse: olha, minha mulher, enquanto você estiver comigo, você não precisa trabalhar. Então ela cuidou da família, os filhos cresceram, casaram, e agora essa mulher está se separando do marido, e o homem diz: olha, não vou te pagar nada. Então a justiça já olha essa situação mais delicada, que dificilmente essa mulher com 30 anos de casado vai ter a facilidade de ingressar no mercado de trabalho e de buscar. Até pela idade, né, doutor? Pela idade, por estar muito fora, mudou muito o trabalho. O trabalho hoje é tecnologia. Os jovens que estão aí saindo da universidade estão sofrendo para conseguir emprego, para trabalhar. Imagina uma pessoa com uma certa idade, já com mais de 40, 50 anos. Não deve ter um nível cultural elevado? Não deve ter, porque o marido tolheu, né? Tolheu, aí vê a situação. Já com os filhos é diferente. Quando o filho é de menor, a justiça estabelece os alimentos pela presunção. É de menor, merece alimentos, a mãe logicamente tem que levar, Pedro. É importante que pegue os cálculos da demonstração da necessidade. Se tiver documento, bom, a justiça faz. Se não tiver, também não tem nenhum problema. Mas se levar o documento é mais importante: as necessidades da escola, plano de saúde, alimento, despesa com gasolina, com eletricidade, enfim, com tudo da criança, e junta. A mesma coisa é a mulher que foi ingressar com ação de alimentos. Ela tem que levar essa prova dessa necessidade. E também, se tiver, a prova da possibilidade do marido. Ele pode pagar, ele trabalha, ele tem isso, ele tem aquilo, para que o juiz possa decidir com mais tranquilidade. Agora, doutor, vamos falar abertamente. E o cara que tem a mulher e tem uma outra? O cara morre. Como é que fica? Mas é um problema. É um problema para outra. Veja a situação. A mulher casada, ela está blindada, ela está protegida. O que ocorre, Pedro? Aí eu vou passar essa informação para seus ouvintes. Existem muitas mulheres que estão casadas, mas de fato já estão separadas. O marido já vive com outra. E a mulher pensa que, tendo aquela certidão na mão, ela está garantida. E isso não está. Porque existe uma separação de fato. E se a outra, com fotografia, com documento, provar que vive com... E se tiver um filho com a outra, aí é que lascou, né? Mas o documento, o filho você pode ter com 10. Entendeu? E aí não vive com a mulher. Mas se ela provar, a esposa pode deixar de receber a pensão por morte. Entendeu? Então, quem vai receber é a companheira. E a esposa achava que aquela situação do casamento é proteger. Por isso que eu digo, é importante para essas mulheres casadas que não vivem mais juntos e que dependem economicamente do marido, que ingresse ou faça um acordo, ingresse com ação de alimentos,
ou ingresse com o divórcio, estabeleça os alimentos, para quê? No caso da morte, ela terá uma sentença de um juiz assegurando ela a dependência econômica financeira, para que ela possa, junto ao INSS ou junto à FUNAP, reivindicar essa pensão por morte. E quanto a bens, doutor? Patrimônio. Veja, é aquela situação da sociedade nossa machista. O homem bota na cabeça porque ele trabalhou e a mulher ficou em casa. Então ela não botou um centavo para construir, o que não é verdade. Mas quem segurou o pepino lá atrás? Então a mulher cuidava da família, organizava a casa, ele trabalhava tranquilo porque ela estava deixando tudo em ordem. Então os filhos estavam bem educados, ela estava cuidando da família. Então, mas o homem não reconhece isso, porque na hora da separação, seja um homem ou seja mulher, é um problema para o outro. É um problema. Então ele não quer pagar, ele não quer dividir o patrimônio. Não, eu trabalhei, eu construí sozinho. Note. Meu amigo velho vai ter que dividir pela metade. E o problema está na união estável. No casamento, quando você compra um imóvel, compra alguma coisa, bota lá brasileiro casado. Na união estável, não, é brasileiro solteiro. Então, muitas vezes, a mulher é obrigada a correr na justiça logo com a ação de arrolamento de bens para bloquear esse patrimônio, porque ele pode vender ou se desfazer a qualquer momento, sem a assinatura dela. Já o homem casado não pode sem a assinatura da mulher, entendeu? Então, é importante que a mulher fique muito atenta a essas situações, a mulher que vive em união estável. E quanto aos filhos, doutor? Que a gente vê também muita briga da guarda dos filhos. Guarda, visitação, a guarda compartilhada, a confusão que as pessoas fazem com relação a guarda alternada e guarda compartilhada. A guarda compartilhada você compartilha somente as decisões sobre o filho. Meu filho vai estudar no colégio A mulher diz, ou o marido, não, vai estar no colégio B. Então essa decisão vai ser compartilhada. Ou meu filho vai para tal médico. O marido diz, não, eu quero outro médico. Essa decisão será dividida. A guarda alternada é a situação que as pessoas confundem. É quando o filho passa uma semana com o pai, uma semana com a mãe, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Alterna-se a guarda uma semana com um, a outra semana com outro. A justiça não gosta da guarda alternada. A guarda compartilhada, sim, é o caminho que a justiça utiliza. Como explica pra gente a guarda compartilhada? Compartilhada se compartilha as decisões. O filho vai estudar na escola A e o pai e a mãe vão ter que encontrar uma solução qual vai ser a escola que o filho ou a filha vai estudar. Essa é a guarda compartilhada. Meu filho vai com um médico tal, eu não quero ir. Então se compartilha essa decisão, vai para um ou vai para o outro. A guarda alternada se alterna. Então a criança passa um período com o pai e um período com a mãe. Essa guarda alternada a justiça não gosta. Porque perde a criança a referência de lá, a referência de casa, de família. Então ela prefere que fique a guarda compartilhada, o pai e a mãe compartilhando as decisões. Mesmo porque o pai já tem outra família, a mãe já tem outra família, já complica, né? Já hoje é o caso das famílias múltiplas. Tem homem que tem a primeira família do casamento, tem uma segunda família e tem filhos ainda de uma outra relação que ele teve. Então, essas situações é uma engenharia muito grande no direito de família, mas que tem que encontrar uma solução. Com relação à morte desse pai, aí vai ter um conflito grande para saber qual o período que ele estava com uma com outra para poder dividir com relação às esposas. Já os filhos não. Vem a igualdade entre os filhos que o direito de família preza, entendeu? Para a gente finalizar, doutor, houve evolução entre o relacionamento jurídico do homem e da mulher hoje? Houve, melhorou muito, né? A situação vem melhorando. Melhorando porque passou a existir uma liberdade de decidir. A mulher ocupa um espaço de destaque, a mulher vem ocupando um espaço maravilhoso. A família, logicamente, o que surge é a tecnologia, a invasão da internet na sua casa. Educar hoje é muito difícil, mas não é por conta dos conflitos dos pais. Existem sim pais que abandonam os filhos, os pais que estão mais preocupados consigo mesmo, né? Então a mulher chega em casa, não vê o filho, quem cuida do filho é uma babá. A mulher de sábado ou no domingo está... Hoje se vê muito isso. Muito isso é o chamado filho terceirizado. Isso é um problema grave. Então esse filho terceirizado, Pedro, veja que situação. Ele vai crescer, ele não teve amor de pai, não teve amor de mãe. E ele vai lá na frente casar. Ele não vai saber dar amor ao filho, porque ele não recebeu.
Ele não teve uma família, ele não sabe o que é família, entendeu, Pedro? Então esse é um problema grave que acontece no dia a dia. E cabe aos pais ir buscando a solução dos conflitos. Cabe ao pai haver o respeito dentro de casa com a mãe. E tentar buscar, já que não se entende, um equilíbrio, mas que não discuta na frente do filho, porque isso deixa, Pedro, sequela, vazios, buracos em cada uma dessas crianças. Você não imagina o futuro, quer dizer, como é que esse buraco que ali se encontra vai tapado lá na frente, entendeu? Então é um problema grande, Pedro, que as famílias precisam entender e buscar uma solução, diminuir esse conflito, diminuir mesmo. Ou se vai discutir, discuta fora. Se não está dando para ver mais, se separe. Mas que não leve essa situação para dentro da família, para o seio da família, porque muitas vezes a criança pensa que é o culpado pelaquela desavença entre o pai e entre a mãe, entendeu? Então a criança sofre, mas sofre mesmo. Ok. A gente gostaria de ter mais tempo, porque a sapiência aqui é grande. Mas a gente falou um pouco sobre direito de família. Doutor João Bosco, como dizia meu velho pai, douto na matéria. Este foi mais um Papo de Peso TV, direto do Espetos Derby. Um grande abraço.